Olá pessoal, professor Rodolfo, quem fala. Espero que vocês estejam bem, tá? Esse período de quarentena, tá? Seja em casa ou seja trabalhando, tá? Mas espero que estejam bem, com saúde. E pessoal, tô gravando esse vídeo para trazer mais um assunto, mais um conteúdo para vocês, tá? O conteúdo dessa semana. Esse conteúdo que a gente vai abordar hoje eu vou falar bastante sobre memória do computador, tá? Sobre a memória. A memória, quando eu estou falando aqui de memória, eu não estou me referindo ao que vocês conhecem aí, alguns conhecem como memória RAM, tá? Inclusive, quem já tem alguma experiência com hardware, algum conhecimento, eu vou pedir para vocês esvaziarem o copo, tá bom? Ou seja, limparem a mente aí de vocês para os conceitos que vocês conhecem, para eu apresentar para vocês agora, tá? Os conceitos, vamos dizer assim, mais corretos, né, do ponto de vista da nossa disciplina. Então, quando eu estou falando memória, eu estou me referindo aqui, né? Eu tenho uma CPU, que é a minha área central de processamento, e aliado a essa CPU, eu tenho um sistema de memória. Eu tenho um sistema de memória que a CPU utiliza, né, para ler as instruções e os dados que estão armazenados aqui. Então, as instruções e os dados que estão armazenados aqui para processar esses dados com base nas instruções e gravar os resultados aqui. Tá? Então, eu não estou me referindo necessariamente à memória RAM. Tá? Eu estou me referindo ao sistema de memória como um todo. E a gente vai ver hoje como que esse sistema ele é composto. Tá? Ele não é só o que a gente conhece aí como memória RAM. Bom, esse assunto aqui, gente, ele é um assunto e que a gente abordaria na disciplina naturalmente, tá bom? Algumas pessoas sugeriram lá naquele formulário que eu trabalhasse com conceitos, né, com apresentar ideias aí da área de maneira geral. E eu acho que a melhor maneira da gente fazer isso é dando prosseguimento com o conteúdo que a gente veria nas aulas normalmente, tá bom? A disciplina de arquitetura de computadores no curso de vocês, ela é uma disciplina introdutória realmente para apresentar esses conceitos, e eu acho que a melhor maneira da gente passar por eles é passar pelo conteúdo que estava sendo programado, tá bom? Agora, isso daqui, gente, novamente, não é aula, tá bom? Eu não estou aqui gravando uma aula, vocês não têm obrigação de acompanhar isso, mas se por acaso não, pelo amor de Deus, quando nós retornarmos às aulas, esse conteúdo vai ser abordado novamente lá, tá? Então não se preocupem com isso. Mas, para que vocês não fiquem aí com o aprendizado defasado, né? A gente estava ali acelerando o carro, né? 10, 20, 30 por hora. Aí de repente a gente tem que pesar no pedal de freio e depois para retomar é um pouco complicado também. Então, para que vocês não fiquem com conteúdo defasado em relação à aprendizagem, eu recomendo fortemente que vocês acompanhem, que vocês dediquem aí um tempo para estudar, tá? Caso de dúvida, novamente, eu estou à disposição, pois eu deixo os meus contatos lá na plataforma Moodle para vocês e aí a gente vai seguindo, tá bom? Eventualmente aí eu quero é, combinar um horário com vocês também para ficar disponível, né, através de alguma plataforma, por exemplo, aquela plataforma da Microsoft, o Teams, né, que a gente está utilizando para aplicar alguns conteúdos, acho que alguns outros professores também estão utilizando. Então, a gente fica disponível aí para tirar dúvidas, para conversar, caso vocês queiram, tá? Não precisa ser necessariamente só assunto da disciplina, assunto técnico, a gente pode conversar
de outras coisas também. Mas o importante, então, é o conteúdo, aprendizado de vocês não ficar defasado, tá? E a gente ter esse contato, a gente não esfriar esse contato, tá bom? Então, novamente, o assunto do vídeo de hoje é hierarquia de memória, tá? Então, nós vamos falar da memória do computador e é um sistema de memória que não necessariamente é composto somente pela memória RAM, tá? Então, é algo muito maior que isso, tá? Bom, pessoal, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que o computador, ele não utiliza um único tipo de tecnologia para implementar as memórias, tá? Eu já vou falar mais sobre isso, a razão do porquê disso, tá? Mas eu quero mostrar para vocês aqui o quão diferente é, né, os tipos de memórias que eu tenho em um computador, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tabela, essa tabela eu retirei do livro do Stalins, tá bom? Depois vocês podem utilizar lá o livro para consultar ela, tá? Dar uma lida, obter mais informações do que eu vou apresentar aqui. Mas aqui eu queria apresentar para vocês alguns detalhes, né? Alguns tipos de memória diferentes, como as memórias são diferentes no computador. Por exemplo, aqui eu tenho uma classificação do tipo físico das memórias. Então, a memória, olha só que interessante, ela pode ser do tipo semicondutor, tá? Então, o que é uma memória do tipo semicondutor? É uma memória eletrônica, né? Então, o pendrive nosso, né? Aquilo que a gente conhece como memória RAM também, a memória cache do computador. Então, para quem não conhece esses termos, nós vamos apresentar eles depois. Mas tudo que é memória do tipo eletrônica é memória do tipo semicondutor. Aqui a gente está falando em especial de um semicondutor chamado silício, né? Do silício. Silício é um material, é uma matéria feita a partir de areia, tá? Então ele é muito abundante no mundo e ela é excelente aí como material semicondutor, né? Para conduzir eletricidade, tá? Então por conta de ser barata, um tipo de material barato e abundante, né? É fácil construir materiais aí do tipo semicondutor. Não é só memória que é construída com esse tipo de material, tá? A própria CPU, por exemplo, também é construída a partir de material semicondutor. Mas então esse tipo de memória aqui, o semicondutor, é a memória eletrônica que a gente conhece. Mas além da memória eletrônica, eu também posso ter, olha só, memórias do tipo magnético, tá? O que é isso? Ele vai utilizar então propriedades magnéticas para armazenar os dados, né? Então, se algumas partículas elas estão orientadas, por exemplo, um polo magnético positivo, isso pode representar para mim o bit 1. Se elas estão orientadas um polo magnético negativo, né, o polo norte, polo sul, se vocês quiserem utilizar esses termos também, isso implica que elas estão armazenando o bit 0. Tá? Então, eu estou utilizando propriedades magnéticas para armazenar dados, né? O dispositivo mais comum, né, o maior dispositivo talvez aqui dessa categoria é o HD, né? Então, desse tipo aqui de memória, nós temos como grande representante os discos rígidos, né, os HDs, utilizam isso. Mais para frente a gente vai ter uma aula específica do HD, tá bom? E por fim aqui, eu também tenho as memórias do tipo óptico, né? Então ele vai utilizar aí propriedades ópticas de algum material para armazenar dados, tá? Então, por exemplo, o CD, o DVD, né, o Blu-ray, né? Então, esse tipo de material, né, é um material muito barato, né, muito simples de ser produzido também, né, e é uma forma aí de armazenar dados. Então, tudo isso, e também aqui, né, o meio magnético-óptico, que vai ser uma mistura desses dois elementos aqui, né, tanto magnético
quanto óptico. Então, todos esses elementos aqui, ó, eles são memórias, tipos de material que eu vou estar utilizando para construir um sistema, né, um dispositivo de memória no computador, tá bom? Então, não é só um tipo. É só isso? Não, olha só. Eu posso também classificar as memórias, tá, de acordo com a volatilidade dela. O que quer dizer isso? Alguns tipos de memória, eles são considerados, olha lá, voláteis. Voláteis. O que é uma memória volátil? Então, uma memória volátil é uma memória que não retém o dado quando a energia cessa, tá? Então, eu tô lá trabalhando no computador, editando um documento, por exemplo, de repente a energia da minha casa acaba, né? Na hora que eu ligo o computador novamente, aquele documento, né, que estava ali aberto, ali que eu estava trabalhando nele, foi perdido, por exemplo. Por quê? Porque ele estava armazenado em uma memória do tipo volátil, né? Bom, então se eu tenho memória volátil, eu também tenho as memórias não voláteis. O que é uma memória não volátil? É uma memória onde eu cesso a energia e ela retém aquele dado, né? Então, por exemplo, aquilo que a gente conhece como memória RAM é uma memória do tipo volátil. Então, tudo que fica na memória RAM é perdido quando a eletricidade acaba, quando a alimentação elétrica cessa. E o disco rígido é uma memória do tipo não volátil. Então, tudo que fica armazenado no disco rígido, né, ele retém aquilo, né, por tempo indeterminado, até o tempo que o dispositivo vai parar de funcionar, tá bom? Então, eu posso classificar as memórias em volátil e não volátil. Só por curiosidade aqui, o que eu tenho de volátil é alguns tipos de memória do tipo semicondutor, são voláteis, e outros tipos são não voláteis. Então, por exemplo, um pendrive é semicondutor e ele é não volátil, tá bom? Memórias do tipo magnético e óptico e magnético-óptico aqui, né, esses três tipos de material aqui que eu estou utilizando, são exemplos, né, de implementações de memória não volátil, tá bom? E eu tenho memórias onde eu posso apagar o conteúdo que está sendo escrito ali, tá bom? Então, eu gravei alguma coisa, eu posso gravar algo por cima exatamente daquela posição, né? Ou seja, eu tinha lá o bit 0 armazenado, eu posso gravar o bit 1, né, passar por cima, então é uma memória do tipo apagável, né? E agora, eu tenho algumas memórias que são do tipo não apagável. O que significa isso? Eu gravei o dado ali na primeira vez e após isso, esse dado eu não posso gravar nada por cima dele, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá um CD, né? Hoje em dia o pessoal não utiliza mais CD, né? Não está utilizando, mas ainda existe, né? Eu gravei alguma coisa lá em um CD-R, que a gente chama, né? CD-R. Então, depois que eu gravei aquilo ali no CD-R, acabou, né? Eu não posso regravar, é aquele conteúdo ali e fim, né? Acabou, é só aquele conteúdo, tá? Então, ou seja, gente, ó, são vários tipos de memória, tá? Tipos físicos diferentes, características físicas diferentes, com desempenhos diferentes, tá? Método de acesso, já vou falar mais sobre isso daqui logo em seguida, tá? Método de acesso diferente, como que eu acesso e recupero o dado que está armazenado naquela memória, ou como eu gravo o dado que está naquela memória, tá? Que utilizam unidades de transferência para essa memória diferente, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam daqui, né? Que existem vários tipos de memória, né? A localização, se ela é uma memória interna ao computador ou se ela é uma memória externa,
né? Então, existem vários tipos de memória. E eu espero que nesse ponto vocês estejam se perguntando o porquê disso, né? Será que não seria muito mais simples que eu tivesse somente um tipo de memória, né? Poderia ser, por exemplo, lá uma memória do tipo aleatório, semicondutor, não volátil. Então, é o único dispositivo de armazenamento que eu vou ter no computador. Então, é uma grande massa ali, né, que eu vou chamar de memória, né, e ele é só de um tipo, né? Por que não é assim? Por que eu uso vários tipos diferentes? Então, vamos observar isso daí, tá bom? Bom, para a gente entender isso, gente, a gente tem que entender que as memórias, elas são organizadas em uma hierarquia, tá? Então, essa pirâmide aqui que a gente tem aqui, ó, ela é uma pirâmide clássica, tá? Existe no livro do Stalin, vamos dizer assim, uma versão dela, tá bom? É uma figura diferente, mas a ideia permanece a mesma coisa, tá bom? Então, por que eu... Primeira pergunta, por que eu utilizo vários tipos diferentes de memória? Simples, para eu ter um balanceamento. Balanceamento entre, olha lá, custo, isso é muito importante, né? E desempenho. Tá? Também é muito importante. Então, esses dois fatores aqui, gente, custo e, deixa eu apagar aqui, custo e o desempenho, eles são fatores, eles são fatores muito importantes. Todo mundo quer ter um computador que tenha um desempenho, né, no mínimo satisfatório, tá? Um desempenho que seja ideal ali para minha situação, só que também quer ter um custo acessível, né? Só que o problema é que eles são antagônicos, tá? Se eu aumento o desempenho do meu computador, né? Eu coloco ali dispositivos, elementos que têm um alto desempenho, isso vai implicar em um custo alto, né? E o contrário também é válido. Se eu tenho um custo muito baixo para o computador, dos elementos do computador, provavelmente isso vai implicar em um desempenho que possivelmente não vai ser satisfatório, tá? Então, eu tenho que criar um balanceamento na memória do computador, no sistema de memória do computador, entre custo e desempenho. Então, qual que é a ideia? A ideia é que eu utilize, olha aqui a pirâmide, tá? Aqui no topo da pirâmide eu tenho os dispositivos de armazenamento que possuem um desempenho alto e um custo alto. Tá bom? Então, olha só aqui, ó. Aqui no topo da pirâmide, custo alto e vamos deixar aqui a baixa capacidade de lado por enquanto, custo alto e velocidade alta. E aqui na base da pirâmide, ou melhor, quando eu começo a descer, eu tenho um custo mais baixo por esses dispositivos, então o preço, o custo diminui e o desempenho também cai. Tá? Então, o que vai acontecer? Para eu criar um balanceamento entre custo e desempenho, o que eu vou fazer? Eu vou usar pouca capacidade, tá, de armazenamento para dispositivos com um custo alto e uma velocidade alta, tá? Então uma baixa capacidade de armazenamento. E aqui embaixo eu vou fazer o contrário, tá? Eu vou colocar uma capacidade mais elevada de
armazenamento para os dispositivos que possuem um custo baixo e uma velocidade baixa. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, gente, é criar uma hierarquia, tá? E eu vou utilizar pouca memória rápida e muita memória lenta. Tá bom? Aí vocês vão falar, mas isso não vai ficar desbalanceado? Não. Por quê? Existe aqui uma ordem, tá? Que vai indicar o quanto tempo os dados vão permanecer nesses dispositivos. Então, aqui em cima, por exemplo, no que a gente chama de registradores, que é o tipo de memória mais rápido que eu tenho no computador, né, os dados vão ficar aqui dentro pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. E eles vão ficar na memória secundária muito tempo. Então, conforme eu for subindo aqui na hierarquia, o tempo que o dado fica retido no dispositivo de memória, ele vai diminuindo. Então, por exemplo, quanto tempo um dado ele fica armazenado em um disco rígido? Ele vai ficar armazenado ali meses, possivelmente anos, ele pode ficar armazenado naquele dispositivo, né? Agora, se eu pegar aqui o oposto, os registradores, esse mesmo dado que estava armazenado aqui, no momento que ele for processado, ele vai ficar armazenado ali questão de picosegundos, tá? Vai ficar muito pouco tempo, tá bom? Então, todos os dados que estão armazenados nos níveis inferiores, eles, na hora de serem processados, né? Então, vamos dizer assim, a CPU minha estaria aqui em cima, né, em contato direto com os que a gente chama de registradores, né? Então, todos os dados eles têm que vir para cá. Todos os dados eles têm que subir para cá, tá? Mas eles vão ficar pouco tempo aqui. Pouco tempo, tá bom? Então vai ficar ocorrendo aqui trocas constantes com os níveis inferiores, tá bom? Então, novamente, eu utilizo pouca memória de custo alto e velocidade alta e muita memória de custo baixo com velocidade baixa, tá bom? E os níveis intermediários aqui é um meio termo entre esses dois elementos. Então, por exemplo, a memória cache, tá? Ela não é o tipo de memória mais rápido, né? Mas ela está mais próxima aqui do que são os registradores do que é, por exemplo, aqui os discos ou as fitas. Logo em seguida, eu tenho o que eu chamo aqui de memória principal e depois aqui de memória secundária. Tá bom? Então, tudo isso, gente, para criar um balanceamento entre custo e desempenho. Outra coisa, tá? Não está descrito aqui nesse slide, mas é importante a gente fazer essa distinção. Daqui para baixo, tá? Aqui eu estou criando uma divisão. Daqui para baixo, eu tenho, então, esses dois aqui. Isso daqui são memórias não... Deixa eu apagar aqui. Não voláteis. Tá? Então, o que está aqui é retido. Tá? Daqui para baixo é retido, independente do fornecimento de energia. E esses outros dois aqui, desculpa, esses outros três aqui, né, desse nível aqui para cima, isso daqui são memórias voláteis. Então, elas são... O conteúdo que está ali é perdido, tá? Após o desligamento da máquina, após o cessamento de energia, tá bom? Bom, então, por isso que eu utilizo aqui vários tipos diferentes de memória, tá bom? Então, para fazer um balanceamento entre custo e desempenho e também trabalhar com a questão da volatilidade e da não volatilidade dos dados, tá bom? Bom, pessoal, espero que esse conceito tenha ficado claro para vocês, tá
tá bom? Bom, deixa eu explicar aqui para vocês, pessoal, alguns conceitos relacionados à memória, tá? E aqui eu estou falando mais especificadamente, tá, do que a gente chama de memória principal, tá? Então, pessoal, é na memória principal que vai ficar armazenado, né, as instruções e os dados que estão armazenados, né, que a CPU está ali processando ali atualmente, né? Então, o que significa isso? Eu abri um software no meu computador. Então, por exemplo, eu vim aqui no meu sistema operacional e abri a minha calculadora. Essa calculadora aqui, né, o software dela estava armazenado anteriormente no meu disco rígido. Então, no momento que eu abri essa calculadora, o que o sistema operacional fez para mim? Ele pegou o código aqui da calculadora e trouxe ele aqui para a memória principal, para ela ser processada pela CPU, né? E à medida que eu estou aqui utilizando a minha calculadora, né, ele está passando ali pelos níveis superiores e sendo processado pelo meu processador, tá bom? No momento que eu fecho a calculadora, o que o sistema operacional vai fazer? Ele vai tirar essa calculadora, né, tirar o código dela aqui da memória principal, tá bom? Bom, gente, e como que essa memória principal ela é organizada, né? Bom, primeira coisa, vou fazer aqui um desenho. Tá, vamos apagar aqui para ficar certinho. Eu não sou muito bom com desenhos, tá, gente? Vocês já devem ter percebido, tá? Mas o que vale é a ideia, é o conceito, tá bom? É uma desculpinha aí que eu dou para os meus desenhos. Bom, então eu estou organizando isso daqui. Isso daqui eu vou chamar aqui de memória principal. Isso aqui é a memória principal, tá? Percebam que eu fiz aqui algumas divisões aqui nela, tá bom? Essas divisões, cada uma delas aqui, tá? O Stalins vai definir cada uma dessas divisões aqui como palavra. Palavra, tá? Agora, existem alguns outros autores, pessoal, que vão definir essas divisões que eu fiz aqui na memória principal como célula. Célula, tá? Célula. Eu, em particular, eu prefiro o termo célula, tá bom? Porque o termo palavra a gente utiliza em um outro contexto, em uma outra situação que eu já vou mostrar para vocês, tá bom? Bom, o que é então a célula ou a palavra que a gente tem aqui? Isso daqui, a célula ou a palavra, são as menores unidades endereçáveis em uma memória, tá? Então, quando eu quero gravar ou recuperar um dado, eu preciso olhar ali para a memória e olhar as células, né, aonde esses dados estão armazenados, tá bom? Cada célula, ela pode possuir um tamanho n, né? Então ela pode possuir, por exemplo, 5 bits, 6 bits, 8 bits, 16 bits, 32 bits, tudo isso depende do projeto do computador. Agora, é comum que as células sejam organizadas em 8 bits ou... Opa!
sejam organizadas em 8 bits ou 1 byte. Tá bom? Então, aqui dentro de cada uma, eu teria... Vamos criar aqui algumas divisões. Eu vou criar uma divisão só em uma aqui para vocês terem uma ideia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Beleza. Então, eu tenho aqui, por exemplo, né, 1 byte armazenado, né, nessa célula. Tá bom? O que é esse byte? O que está armazenado aqui? Bom, novamente, pode ser parte de uma instrução, tá? A instrução, ela normalmente, ela não vai ocupar só uma palavra, tá bom? Então, por exemplo, eu posso ter uma instrução ali de 32 bits. Isso indica que ela está ocupando 4 células, né? Eu posso ter um dado que está ocupando 16 bits. Então, significa que ele está ocupando 2 células, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho parte de uma instrução ou parte de um dado, tá bom? Bom, cada célula, gente, cada célula, ela tem um endereço, tá bom? E esse endereço, ele começa com 0 e vai seguindo, tá, até o último endereço, tá bom? Então, cada endereço vai armazenar aí um número n de bits, normalmente 8 bits, né, ou 1 byte, e eu tenho aí n células, tá? N endereços. Tudo bem? Tá? Então, é uma forma de eu organizar a memória principal, tá bom? Agora, eu queria focar aqui com vocês aqui no conceito de palavra, tá bom? Palavra. Então, esse conceito o Stalin também utiliza aqui para palavra, tá? E a gente vai entender ele aqui agora. Eu tenho lá a CPU e tenho a minha memória. E aqui eu estou falando da memória principal, tá? Para não ter confusão em relação à nomenclatura. Então, a memória principal. Aliás, gente, aquilo que a gente conhece como memória principal, na verdade, é a memória... Deixa eu apagar aqui. É a memória, a famosa memória RAM. Tá bom? Então, eu tenho a CPU em contato com a minha memória principal, a minha memória RAM, tá bom? E sempre que um dado ele flui, vou apagar aqui, vou deixar só uma setinha aqui, só um risco, tá? Sempre que um dado flui, olha só, da memória principal para a CPU ou da CPU para a memória principal, né? Então, por exemplo, a CPU está fazendo a leitura de um dado da memória principal, ou a CPU está gravando um dado na memória principal. Sempre que eu tenho isso, tá? Essa unidade de transferência que eu tenho aqui, tá? Então, vou colocar aqui para baixo, essa unidade de transferência é chamada de palavra. Palavra, ou o termo em inglês word, né? Palavra, tá? Então, eu posso perguntar para vocês, qual é a palavra, a capacidade, né, da palavra desse sistema computacional? Então, é a quantidade de bits que vão trafegar entre a CPU e a memória RAM, tá bom?
Vou abrir aqui um novo slide para a gente fazer um novo desenho aqui. Bom, então vamos lá. CPU tá aqui e aqui do outro lado eu vou ter a memória principal. Tá? Bom, gente, agora, olha só. Esse link de comunicação que eu fiz aqui, ele é uma maneira genérica da gente entender, tá bom? Isso aqui é uma maneira genérica. Eu vou procurar explicar para vocês com um pouco mais de detalhes agora. Na verdade, o que está interligando a CPU com a memória? Isso acredito que vocês já tenham estudado. É os barramentos, certo? Então, deixa eu colocar aqui com uma cor diferente, tá? Então, isso daqui, ó, que está interligando a CPU com a memória é chamado de barramento. Então, barramento nada mais são do que fios que vão interligar aí os componentes do computador. No caso nosso aqui, a CPU e a memória principal, tá bom? Agora, gente, se eu tenho um fio, um único fio interligando a CPU e a memória principal, o que vai acontecer? Esse fio, eu mudei aqui a cor tá difícil de enxergar, mas vamos lá. Esse único fio, vocês concordam comigo que em um dado momento esse fio ele pode estar não energizado, tá bom? Então vamos fazer aqui, ó. Deixa eu dar um espacinho aqui. Aí. Não energizado. E ele pode estar, ó, energizado. Energizado. Então, o que isso aqui significa? Vamos fazer novamente aqui um desenho aqui embaixo. CPU. E aqui do outro lado a memória principal. E vou traçar de novo esse barramento, esse fio. Então, gente, realmente é um único fiozinho, tá? É um único fio, tá bom? Então, quando ele está energizado, o que vai acontecer? Desculpa, não energizado, ele vai estar assim. E quando ele vai estar energizado, o que está acontecendo? É como se a energia aqui estivesse fluindo aqui, né? Como se fosse, não. É exatamente isso. Existe uma corrente fluindo aqui, tá bom? Então, quando ele está não energizado, isso daqui significa que eu estou transferindo tanto da CPU para a memória principal, quanto da memória principal para a CPU. Eu estou transferindo o bit 0. E aqui significa que eu estou transferindo o bit 1. Certo? Então, presença de energia, bit 1. Ausência de energia, bit 0. Tá bom? Então, por exemplo, se eu pego, vamos dizer assim, 1 segundo. Então, isso aqui é 1 segundo. E aí eu divido 1 segundo em 4 partes. 4 partes. Desse primeiro quarto aqui do segundo, tá bom? Eu não energizo o barramento. Então, significa que eu vou transferir o bit 0. Na segunda parte, aqui, desse segundo quarto aqui do segundo, eu energizo. Então, isso quer dizer que eu vou transferir o bit 1. Nessa terceira parte, eu energizo também. Eu continuo ele energizado. Então, significa que eu transferi o bit 1. E na quarta parte, eu volto ao estado de não energizado, né? Então, isso simboliza que eu transferi o bit 0, tá bom?
Então, esse exemplo que eu apresentei para vocês aqui, dividindo o segundo em quatro partes, implica que a frequência de trabalho aqui entre a CPU e a memória principal é de 4 Hz. Tá bom? De 4 Hz. Então eu tive 4 oscilações, né? 4 pulsos dentro de um segundo. Agora, gente, qual que é a frequência de trabalho entre a CPU e a memória principal? Bom, essa frequência ela pode chegar, por exemplo, a 1 GHz. Tá bom? Então, giga aqui é 1 bilhão. Certo? 1 bilhão. Então, 1 bilhão, por exemplo, né? 1.2 GHz, 200 MHz, né? Então, 200 milhões de vezes por segundo. Esse é o significado aqui nesse contexto dado o termo frequência, do termo clock. Tá bom? Então, só para a gente ter uma ideia de trabalho. Bom, então, olha só, pessoal. Vamos pegar esse exemplo aqui que a gente estava trabalhando, tá? 1 segundo eu fiz 4 divisões aqui do tempo, né? Então, 4 Hz. Legal. Se eu tenho um único fio aqui transportando dados, um único fio, qual que é a taxa de transferência que eu tenho aqui? Vocês concordam que é de 4 bits por segundo? Não é isso? Tá? Porque eu tenho aqui um único fio, né? Um único fiozinho aqui para o barramento, e isso aqui implica para mim, né, que a minha frequência de 4 Hz implica que a minha taxa de transferência é de 4 bits por segundo, tá bom? Agora, olha só, e se eu, por exemplo, colocar mais um fio aqui? Ou seja, eu estou transportando ao mesmo tempo 2 bits. Tá bom? Então agora eu tenho 2 fios. Esses 2 fios, eles vão trabalhar em conjunto. Tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó. Nesse caso aqui, eu estaria transportando, né? Então, ó, o primeiro fio não está energizado. O segundo fio não está energizado. Então, isso implica que eu estou transportando... Deixa eu apagar aqui. Vamos escrever certinho, mais bonitinho. Aí, eu estou transportando os bits 0 e 0. Agora, desse jeito que está aqui, exatamente aqui, esse está energizado e esse não está. Então, eu estou transferindo o bit 1 e o bit 0. Tá bom? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui? Isso daqui implica que eu estou transportando ao mesmo tempo 2 bits. Bom, 2 bits. Então, o que iria acontecer aqui? 4 Hz, né? Nesse caso, 4 Hz. A frequência é de 4 Hz. Né? Só que agora eu estou transportando 2 bits. Então, aqui agora a taxa de transferência vai aumentar, né? Aqui eu vou ter agora 8 bits por segundo. Não é isso? 8 bits. Em cada slotzinho de tempo, eu vou transportar 2 bits. E se eu aumentar isso daqui mais ainda? Coloco aqui um terceiro fio. Né? Então, o que vai acontecer? Agora eu estou transferindo 3 bits por vez. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou estar transportando o bit 000. Tá? Aí eu venho aqui, desse aqui também, vamos lá, vamos colocar mais um aqui. Coloco mais um aqui e vou energizar ele também. Então ele está energizado. Então os dois de cima estão energizados e esse de baixo não está. Então isso daqui simboliza que eu estou transferindo a sequência de bits 1, 1, 0. Tá bom? Então agora são 3 bits por vez. Então 3 vezes 4... Isso daqui vai dar para mim 12 bits por segundo. Tá bom? Bom, gente, a quantidade de fios
aqui, tá bom? Entre, né, o barramento da CPU e a memória principal, eu vou chamar isso daqui de largura de barramento. Largura de barramento. Então, eu posso perguntar para vocês, qual é a largura de barramento de uma CPU, a largura do barramento da CPU e da memória principal, tá bom? Então, é a quantidade de fios ali do barramento, tá bom? Qual é, por exemplo, medidas disso daqui? Então, por exemplo, a Intel, tá bom? Antigamente ela trabalhava aí com processadores de 32 bits com a largura de barramento, tá bom? Atualmente, a largura de barramento da Intel é de 64 bits, então tem 64 fiozinhos aqui para transportar dados entre a CPU e a memória, tá bom? Então, obviamente, quanto maior for a largura de barramento, mais dados eu consigo transportar da CPU para a memória principal, tá bom? Agora, gente, essa unidade aqui, então vamos fazer um link do que eu apresentei para vocês aqui e do que eu apresentei para vocês aqui no último slide. Essa unidade aqui, ó, de transferência de dados entre a CPU e a memória é o tamanho, ou melhor, é o que nós conhecemos por palavra, tá bom? Palavra. Então, palavra é a unidade de transferência entre CPU e memória, tá bom? E ela vai ser dada, tá? A capacidade dela vai ser dada pela largura de barramento que eu vou ter, tá bom? Que nada mais é do que a quantidade de fios que eu vou estar utilizando aqui para interligar. Agora, gente, uma coisa importante. Isso daqui é para transportar, ó, tudo isso que eu estou falando é para transportar dados. Dados, tá bom? Dados. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Então, deixa eu voltar aqui no slide anterior. Opa! O conceito de palavra, tá bom? Unidades endereçáveis. Então, a memória principal ela vai ser organizada aqui em células, tá? É uma convenção que a gente está adotando nesse momento. Células, tá? Cada célula possui um endereço que vai de 0 até n, tá bom? Até n. E eu tenho aí uma unidade de transferência, né, entre CPU e memória, que é a palavra, e ela vai ser dada pela largura do meu barramento. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido esse conceito, essa ideia. Não é difícil, tá? Eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui, antes de a gente prosseguir, só para ficar bem claro isso. Página, nova página, depois. Aí. Bom, então é o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenha uma memória RAM de 8 GB. 8 GB. Tá? Aí eu pergunto para vocês. Só um detalhe. O tamanho da célula aqui, ou seja, cada célula da minha memória, ela vai armazenar 8 bits, tá bom? Ou 1 byte, tá? Legal. Quantos endereços, ou seja, quantas células eu possuo aqui? Quantas células? Bom, esse G aqui, gente, giga, tá? Ele não está aqui para atrapalhar a nossa vida, tá? A gente pode manter ele aqui. Se cada célula possui exatamente 1 byte,
eu posso dizer que eu tenho 8 gigacélulas. Por quê? Olha só. A capacidade da minha memória, então a capacidade da memória vai ser igual ao o número, vou apagar aqui, vai ser igual ao número de células vezes a capacidade da célula, tá bom? Então, se eu sei que a minha memória ela tem 8 gigabytes e eu quero achar aqui, né, esse número de células, e eu sei que cada célula ela possui 1 byte de armazenamento, né? Então é só passar isso daqui para o outro lado dividindo, né? Então vai ficar o número de células vai ser igual a 8 gigabytes dividido por 1 byte, tá bom? Aqui eu vou cortar esse byte, tá bom? Então o número de células vai ser igual a 8 giga células, tá bom? Esse G aqui, na verdade, o que é esse G? Ele é 1024 vezes 1024 vezes 1024. Pessoal, a minha letra não é tão feia assim na lousa, tá bom? É que ainda essa mesa digitalizadora aqui, ela é um pouco difícil para mim utilizar ela, tá bom? Então, eu posso manter esse G aqui só por questão de simplicidade, tá bom? Então, esse aqui é o número de células que a minha memória tem. 8 vezes 1024 vezes 1024 vezes 1024, tá bom? Eventualmente, numa resposta, eu poderia manter aqui esse giga sem nenhum problema, tá bom? Bom, então eu vou prosseguir aqui então com a explicação. Eu quero indicar para vocês agora qual é a diferença entre, deixa eu voltar aqui atrás, entre memórias, tá, de acesso sequencial, acesso direto e acesso aleatório. Esse associativo aqui a gente vai trabalhar com ele quando a gente for trabalhar com memória cache, tá bom? Então, memórias do tipo sequencial, direto e aleatório, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, olha só essa figurinha aqui comparando o acesso sequencial do acesso aleatório, tá bom? Esse random, aqui, random em inglês, é aleatório, tá bom? Não é randômico. Essa palavra randômica, ela é meio estranha, tá? É aleatório. É o seguinte, aqui eu tenho a minha divisão da minha memória, tá bom? Tá? Em áreas de armazenamento. Pode ser, por exemplo, a célula, tá bom? Então, por exemplo, isso daqui é uma célula. Então, aqui eu tenho, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 células, tá bom? Aqui, a gente também poderia chamar de célula, tá? Mas, por ser do tipo sequencial, nós vamos mudar o nome para registro, tá? Registro. O que significa isso? Vamos supor que a CPU ela precise acessar, ó, esse registro aqui. Eu preciso do conteúdo que está aqui dentro. Deixa eu mudar de cor aqui. Eu preciso do conteúdo que está aqui dentro. Tá? Só que aqui, nesse tipo de memória, eu tenho um dispositivo de leitura e escrita, tá bom? E esse dispositivo de leitura e escrita, ele atualmente se encontra aqui, ó. Ele está lendo ou gravando alguma coisa nesse registro, no registro 1. E eu preciso do dado que está no registro 8. Então, o que vai acontecer? Esse mecanismo aqui,
de leitura e escrita, ele obrigatoriamente, gente, olha só a figurinha, ele vai ter que passar pelo registro 2, depois vai ter que passar pelo 3, pelo 4, pelo 5, pelo 6, pelo 7, pelo 8, tá? Para que eu consiga chegar nesse registro aqui, tá bom? Então, isso é uma memória do tipo sequencial. Eu preciso percorrer todos os registros intermediários para se chegar ao meu registro final, seja para escrita ou seja para leitura, tá bom? Um exemplo desse tipo aqui de memória, tá bom? Não sei se é da época de vocês, mas vocês lembram das VHS? Tá? Então a VHS, aquela fita, né, a fita de vídeo, né? Então, por exemplo, eu queria assistir um momento específico lá do filme, né? Então, como é que eu faria isso lá no filme? Né, eu tenho que avançar ali todo a fita, né? Avançar a fita até atingir aquele momento específico. Né? Não tem como pular, né, automaticamente numa VHS. Tá bom? Então, esse é um tipo de exemplo de acesso sequencial. E aí eu tenho a memória do tipo acesso aleatório, random access. O que é o acesso aleatório? O acesso aleatório, ele é justamente o contrário do sequencial. Tá? Vamos supor que o mecanismo de leitura e escrita estava aqui. Estava aqui nessa célula. Tá? Aí vamos supor que esse mecanismo de escrita e leitura precisasse acessar o conteúdo dessa célula aqui. Então, diferente do sequencial, que precisa passar pelas intermediárias, no acesso aleatório ele pode ir, ó, direto para cá. Ele pode acessar diretamente. Tá bom? Aí daqui, por exemplo, ele precisa vir para cá. Então ele pode pular aqui esse intermediário, ele pode ir direto para cá. Né? Aí daqui ele precisa acessar esse daqui. Então ele não precisa passar por esses intermediários, ele vai direto. Tá bom? Isso é o significado de acesso aleatório. Se vocês perguntarem para mim, Rodolfo, qual é o mais rápido? Gente, é óbvio, né? O mais rápido é o de acesso aleatório. Né? Ele é o tipo de memória mais rápido. Agora, de acordo com aquela hierarquia, se ele também é mais rápido, significa que ele provavelmente está lá no topo, né? Exatamente. Tá? Aqui eu tenho as memórias eletrônicas, tá? Então, toda a memória eletrônica é de acesso aleatório, tá? Então, aqui eu vou ter a principal, a cache, tá? Memórias que a gente chama de tipo ROM, né? Registradores, tá? Tudo que é memória eletrônica, né, é do tipo acesso aleatório, tá bom? E aqui, tá? Então, aqui eu tenho basicamente um tipo, tá? Que é a memória, como eu falei aqui do VHS, que é do tipo fita, tá? Vou usar uma fita magnética para estar armazenando, tá? Agora, gente, ó, da onde surge então o termo RAM? O que é RAM? RAM é isso daqui, tá? Random Access Memory, tá bom? Memória de acesso aleatória, tá bom? Agora, o que é importante a gente entender, a cache é uma memória RAM? Sim. A ROM é uma memória RAM? Sim. Tá? Os registradores são memória RAM? Sim também, tá bom? Então, isso aqui é muito importante a gente compreender esse conceito, tá bom? Bom, e aí tem o terceiro tipo, que é o acesso direto.
tá? Eu gosto de pensar no acesso direto como uma mescla entre o acesso aleatório e o acesso sequencial, tá bom? O acesso direto é o que, por exemplo, acontece em HDs, tá? Ou CDs e derivados, tá? Então, no acesso direto, para explicar ele, vamos explicar aqui mais ou menos como que o HD ele é organizado, tá? Eu tenho, tá? O HD ele pode ser organizado em um ou mais pratos, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu tenho 3 pratos. Em cada prato, aqui na figurinha não tem, mas em cada prato eu tenho a face superior, que seria essa, e eu tenho a face inferior. Tá bom? Face superior e a face inferior. Eu uso ambas para gravar os dados, tá bom? Então, inferior e superior. Bom, cada face ele vai ser organizado em trilhas. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma trilha, outra trilha, outra trilha, outra trilha. Tá? Então, organizado em trilhas. E as trilhas, por sua vez, elas são organizadas no que a gente chama de setores. Tá? Então, por exemplo, isso daqui é um setor. E os dados são armazenados nos setores. Tá bom? Então, os dados são armazenados aqui. Né? Bom, vamos supor que, olha só, que o meu cabeçote de leitura e gravação esteja justamente apontando para cá. Ó. Ele está apontando para cá, está fazendo a leitura aqui. E ele precisa fazer a leitura de um dado que se encontra aqui. Então ele está aqui e precisa ler um dado que está aqui. O disco, gente, ele fica girando, tá bom? Ele gira, fica girando, tá? Normalmente aí a 7.200, 10.000 rotações por minuto, tá? Então, o que acontece? Esse braço aqui de leitura, ele tem que se movimentar. Então, ele vai fazer uma movimentação, ele vai sair daqui e vai se posicionar aqui, né? Aí o que acontece? Ele precisa ler o dado que está aqui. O que ele vai fazer? Esse braço, ele vai aguardar o tempo do disco girar. Então ele vai aguardar o disco girar para esse dado ficar na posição da cabeça de leitura. Tá bom? Então percebam que esse método aqui de acesso aos dados, ele não é acesso sequencial. Porque, novamente, deixa eu colocar aqui com uma outra cor, a cabeça de leitura ela estava aqui, né? Mais ou menos aqui, tá? Ela pulou todas essas trilhas intermediárias aqui. Pulou tudo que estava aqui intermediário, veio direto para cá, tá? Ou seja, ele fez um acesso direto à região, aqui, no caso aqui a trilha, aonde o dado que ele estava querendo ler estava armazenado. Tá bom? Então, ele pulou uma área de leitura, tá? Mas em um determinado momento, ele teve que aguardar o disco girar para chegar no destino final, tá bom? Então, eu gosto de pensar no acesso direto como uma mescla, tá bom? Entre os dois. Na verdade, não é uma mescla, é um meio termo. Tá bom? Essa mesma ideia de leitura acontece também nos CDs, tá bom? CDs, DVDs. A diferença é que em um CD ou DVD, os dados são gravados em um formato, em uma única trilha, que é uma espiral. Tá bom? Aqui são várias trilhas concêntricas. Aqui no CD várias trilhas. No CD é uma trilha apenas em espiral. Tá bom? Então esse é o acesso direto. Bom, pessoal,
Era isso que eu tinha para falar, tá bom? O assunto mais importante desse vídeo é conhecer a hierarquia de memória, é compreender que existem vários tipos diferentes de memória e o porquê disso, tá bom? Só vou mostrar um exemplo para vocês aqui do meu computador rapidamente, porque o vídeo já está ficando extenso. Eu vou usar um comando aqui no Linux, o fdisk-l. Por esse comando, eu consigo ver outras informações, mas eu consigo ver, por exemplo, a capacidade do meu disco rígido. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um disco rígido apenas, e esse disco rígido ele tem 931.5, olha aqui a nomenclatura que interessante, né? GB bytes, né? GB bytes. 931, ele é um disco de 1 terabyte, né? Legal. Então, ó, 1 terabyte, 931 aqui, GB bytes. Agora eu vou executar um outro comando, free, tá? O free, ele vai mostrar para mim a quantidade de memória RAM que eu tenho no meu computador, né? A quantidade de memória principal. Eu vou executar ele de forma um pouquinho diferente, tá? Free-H. Então, olha só. 1 gigabyte. Desculpa, 1 terabyte. 1 terabyte. 931 gigabytes. Aqui na memória principal, olha quanto que eu tenho. 7.7 gigabytes. Então, ó, novamente, de acordo com a hierarquia, eu tenho mais armazenamento de disco e menos armazenamento de memória principal. Então, por aqui dá para observar isso, né? Menos memória, mais disco. Tá? E olha que interessante. Se eu pegasse o custo de 7.7 GB, né, 8 GB de memória, e o custo de 1 terabyte de disco, esses custos eles seriam ali muito próximos um do outro, para não dizer iguais, tá bom? Então, obviamente, a memória é muito mais cara que o disco rígido, tá bom? Um outro comando é ls-cpu, vai listar para mim alguns dados aqui da minha CPU, tá bom? ls-cpu. O modelo que eu tenho aqui é um Core i5, 4200, um clock de 1.6, né? São 4 núcleos que eu possuo aqui dentro dessa CPU, tá? E o que eu quero mostrar para vocês aqui, a quantidade de memória cache. Eu vou mostrar depois em outro vídeo para vocês que a memória cache ela é dividida em níveis, tá bom? E eu vou explicar também o que é a memória cache para quem não conhece. Mas aqui está a capacidade da memória cache, tá bom? Dá para observar que a capacidade dela aqui está em K, ó, K, né? Abaixo de mega, né? Então, comparado com a memória RAM, que está em giga, né? Dá para observar aqui que a memória cache é bem menos também. Então, é uma forma da gente continuar aqui seguindo, vendo a hierarquia, né? Então, dentro de a hierarquia, a memória cache é bem menos capacidade que a memória principal, tá bom? Bom, gente, então, são esses exemplos que eu queria mostrar aqui para vocês. Eu deixo para vocês aí um desafio, tá? Vou escrever aqui, ó, desafio. Qual a quantidade, qual a capacidade, né, de armazenamento do seu disco rígido, HD, memória principal, RAM e memória cache. Tentem descobrir, tá bom? Tentem procurar aí na internet algum comando, algum programa que exiba esses dados, tá? Alguma forma de vocês descobrirem e tentem descobrir. Aí depois vocês podem compartilhar comigo se vocês conseguiram ou não, tá bom? Inclusive no celular de vocês. O celular de vocês não tem disco rígido, mas ele tem aí uma memória secundária para armazenamento, tá? Que é uma memória do tipo flash, tá bom? Procurem obter essas informações, vamos ver se vocês conseguem. É isso, pessoal. Desculpem o vídeo longo, tá bom? Mas acho que foi proveitoso aí para apresentar esse conteúdo para vocês. Tudo de bom.